Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Boa tarde. Eu vou fazer a meditação do trecho 86 do volume 4 do Livro do Céu. Trecho 86 do volume 4. 10 de setembro de 1901. Unir nossas ações com Jesus é continuar sua vida sobre a terra. Continuo a fazer o que Jesus bendito me ensinou no dia 4 deste mês, se bem que alguma vez me distraio. Mas, enquanto alguma vez me esqueço, parece que Jesus, em meu interior, se põe em guarda e faz ele por mim. Então eu, vendo isto, me ruborizo e em seguida me uno a ele e faço-lhe a oferta do que no momento estou fazendo. Então, assim, deu para entender aqui que a Luísa foi ensinada a fazer um ato, né, na divina vontade, que pelo que dá para entender aqui, é a entrega, né, que a gente faz nos nossos atos, né, essas orações que a gente faz, a intenção daquele ato. Aí Jesus ensinou para ela e ela tá narrando para a gente que alguma vez ela se distrai e não faz, né? E aí, quando Jesus percebe que ela esquece, ele vai e faz por ela. E ela percebe que ele começou a fazer aquele ato por ela, no lugar dela, e ela se põe junto com ele para fazer, fica com vergonha, né? Vendo isso, me ruborizo, fico vermelha, fica com vergonha. E em seguida se une a ele e faz a oferta do que no momento estou fazendo. Por isso que eu entendi que era isso que ela falou, ó. E faço-lhe a oferta do que no momento estou fazendo, a oferta da nossa vontade, né? Divina vontade reina na minha vontade. É a oração que a gente faz da Suprema Majestade, né? Prendeu a nossa vontade e a vontade de Deus. Vem, divina vontade, nesse ato que eu estou a fazer e nos atos que farei durante este dia. Eu acredito que seja isso, que seja essas orações que ele ensinou para ela e que ela está narrando para a gente aqui. Assim seja, ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo. Ela continua a dizer, ó. Assim que seja ainda um olhar ou uma palavra, vou dizendo, Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não te dão, eu tento dá-la com a minha, e impero a elas fazer um bom e santo uso da boca. Pede para elas, né? Fazer um santo uso da boca, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus. Vamos ler de novo para a gente entender. Assim que seja ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo, Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não te dão, eu tento dá-la com a minha, né? Fazer no lugar de todo mundo, né? Que a gente na divina vontade faz em nome de todos os que não fazem, né? Do primeiro ao último homem que existirá na terra, para suprir o que as outras criaturas não dão, né? Nossa intenção, né?
A gente tem falado muito de intenção nas últimas aulas, porque Jesus quer que a gente frise isso muito, né? Que a nossa intenção é muito considerada por Ele. Então, se eu vou fazer um ato e eu entrego aquele ato à vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus naquele ato que eu estou fazendo, eu faço isso em nome de todas as criaturas, para suprir o que as outras pessoas fazem sem perceber se aquilo é vontade de Deus ou não, sem se preocupar se aquela coisa que ela está fazendo é vontade de Deus ou não. Então, o fato da gente ter sempre essa preocupação de ter a intenção de agradar a Deus em tudo que a gente faz, a gente faz isso em nome de todas as criaturas. E aí é isso que a Luísa está falando aqui, que ela pretende dar com a boca dela, as orações dela, as intenções dela, para suprir o que as outras pessoas não fazem. Aí ela sempre não, desculpa, ela colocou aqui no finalzinho, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus, porque aí ela vai estar fazendo como se ele estivesse fazendo por ela, né? Que aí o ato vai ser completo, vai ser divino, né? Como se Jesus estivesse fazendo no lugar da gente, né? Então, é o que ela tá falando aqui. Aí vamos continuar lendo. Então, enquanto todas as minhas coisas isto fazia, veio e me disse. Então, enquanto todas as minhas coisas a isto fazia, veio Jesus e me disse: Eis a continuação da minha vida, que era a glória do Pai e o bem das almas. Se nisto persevera tu, formarás minha vida e eu a tua. Tu serás meu respiro e eu o teu. É, é aquilo que a gente está aprendendo, né? Nos outros volumes para frente das outras aulas do canal, tem vários trechos que fala, né? Que a gente vai se unir a Jesus, fazer o que ele está querendo dizer aqui, que eu serei o seu respiro e você o meu. Então, a gente vai continuar os atos dele, né, na terra. Ele não está mais aqui, mas a gente vai continuar fazendo em nome dele, né, como se fosse ele. Ele chegou na Luísa e falou: Eis a continuação da minha vida, que era. O que era a vida de Jesus? Dar a glória para o Pai e o bem das almas, querer o bem das almas, né? Se nisto perseveras tu, Luísa, ele está falando para ela, nós também, formarás minha vida, formará a vida de Jesus em nós e ele a nossa vida. Por quê? Porque se a gente não, como ele disse aqui acima no trecho, se a gente não fizer alguma coisa completa, ele completa o nosso ato, né? Então, por isso que ele fala que ele vai estar unido a ela e ela a ele, porque ele está sempre dentro de nós, né? Ele está dentro de nós. Então, os nossos atos são a continuação da vida dele na terra. Depois disso, Jesus repousava sobre o meu coração e eu sobre o coração dele. E parecia que Jesus tomava o respiro de mim e eu o tomava por meio de Jesus. Eles eram a respiração um do outro, né? Se completavam, né? Se eram como se fosse um só, né? Uma respiração só. Que felicidade, que alegria, que vida celestial eu experimentava nessa posição. Ela narrando a felicidade que é, né? Você fazer tudo unido a Jesus, né? Porque aí você vai ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus, né? Ele vai estar sempre te inspirando a fazer as coisas, você vai estar correspondendo aos atos que ele te inspira. Está sempre à luz do que aquele ato é, se é vontade de Deus ou não na sua vida, você está sempre voltando para buscar essa felicidade que ela está narrando aqui, né? Que a gente tem que buscar, porque a nossa vontade é tristeza, é só coisa ruim que a gente faz pela nossa própria vontade, porque fora da vontade de Deus,
existe muita coisa que traz a alegria momentânea do mundo, né? E não essa felicidade completa que a vontade de Deus traz. Porque ela te ordena, ela te traz essa felicidade plena, né? Assim, não sei explicar, porque é só vivendo que você entende. Porque eu ouvia muito falar dessa felicidade, assim, de você. Por que eu acho que é a felicidade? É entender o que você está fazendo, essa consciência de você entender que você está fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus. Mesmo que seja uma coisa ruim, ao seu ver, ao olhar humano, você ter a consciência de que aquilo é a vontade de Deus e que você está em paz por causa disso, é essa felicidade, eu acho, sabe? É isso que a Luísa tá narrando aqui, né? Assim, o trecho é curtinho, mas é muito. É sobre a intenção, assim, né? De que você. O resumo que eu entendi do trecho. Tem uma última frase aqui, que ela só agradece a Jesus. Seja sempre agradecido e abençoado o Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pecadora. Porque esse agradecimento final dela aqui é o resumo, né, do trecho, assim, porque ela esse trecho fala da intenção, né, de unir as nossas ações com Jesus para continuar a vida dele sobre a terra, que é o título do trecho, né? Porque ela está falando aqui de colocar sempre a intenção de, de fazer tudo para a glória de Deus. Então, é fazer a vontade de Deus em todos os nossos atos, né? E ter essa consciência, fazer isso em nome de todos, ter essa intenção de fazer em nome de todos, para devolver esse amor que Deus tem por nós, né? Então, é essa felicidade que ela narra no finalzinho aqui, que é felicidade, que é alegria de viver essa vida celestial, que é respirar o respiro de Jesus, fazer o que ele fazia, se espelhar nele para ter as nossas ações divinizadas, né? É sobre isso o trecho. Amém, Fiat. Só para completar aqui a meditação, que eu fui reler o texto e vi que ela falou que estava tentando fazer o que Jesus tinha ensinado para ela no dia 4 desse mês. O mês do trecho é setembro. Então eu voltei no trecho do dia 4 de setembro, e aí nele tem um pedacinho do final que fala bem assim, vou ler. Amada minha, entra e toma parte destas penas, dos ardores do meu coração, que o meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas, trata de preencher estes vazios de minha glória. E poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha, isto é, em todas as tuas ações, seja oração, sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em tudo, em suma, em tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. É aquilo que eu tinha falado mesmo, né? É para confirmar que ele estava ensinando para ela aqui, nesse dia 4 de setembro, que tudo o que a gente vai fazer, ensinando para ela e para a gente, né? Que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar sempre, fazer com a intenção de agradar a Deus e não ao próximo, né? Sempre com a intenção de agradar a Deus. Então, se é conversa, as nossas conversas têm que sempre ser em direção de não ofender a Deus e de sempre dar glória para Ele, né? Tipo, alguém vem conversar com você e te fala alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, um exemplo. Então, naquele momento, Deus está te pedindo para defender ele. Se a pessoa te der abertura e não for uma situação que vai causar muita
como se diz, não é confusão, né? Porque a gente não tem que ter medo da confusão, você tem que sempre falar a verdade. Mas se a pessoa te dá abertura, né? Não for uma ocasião assim que, não sei explicar, é tipo, não é confusão. Se a pessoa realmente te der abertura, porque tem gente que fala as coisas e ela não aceita falar, tipo assim, é inútil, né? Que não foi inútil você falar. Porque algumas situações eu percebo no meu cotidiano que se eu falar alguma coisa, a situação fica pior, sabe? Então, tem um momento certo da gente falar. Tem horas que é o silêncio, tem horas que é a defesa mesmo daquela situação ali, da verdade, né? Da verdade de Deus. Então, outro exemplo que ele falou que se é no repouso ou no trabalho, se você está trabalhando, você vai fazer as coisas corretamente, né? Com honestidade, é, com zelo, né? Exercer o seu trabalho com honestidade, com zelo, que é o que ele quer, né? Então, isso vai dar honra para ele, fazendo o seu trabalho direitinho, com amor, né? Isso é dar glória para Deus. E se é tristeza ou alegria. Se é uma tristeza, você não blasfemar contra Deus, não ficar naquela tristeza que passa do limite, assim, a ponto de você perder a cabeça, de você depende da situação, né? Assim, né? Perder a cabeça que eu falo assim, entender o porquê daquilo, né? O para quê, né? O porquê, né? Para quê? O para quê daquela situação e perceber que aquela situação que você está passando ali foi permitida por Deus e dar graças mesmo na tristeza, né? Mesmo naquela situação que não é tão boa. E se é na alegria, dar mais glória ainda para Deus. Sempre tentar entender as situações, né? O para quê das coisas. E sempre tentar enxergar Deus em tudo. Porque Ele está em todas as ações que acontecem no mundo, né? Às vezes a gente não enxerga, mas Ele está. Então é isso, assim, é só para confirmar mesmo que ele a Luísa citou esse dia 4 e eu fiquei curiosa para voltar no 3 para ver se era o que eu tinha meditado, né? E é justamente essa intenção, né, que ele estava ensinando para ela aqui, de em tudo dar glória a Deus, devolver essa glória para ele, ter essa intenção de, de fazer sempre a verdade, né, seguir sempre a verdade e as ações sempre com a intenção de dar a glória para ele, em nome daqueles também que não dão, né, que omitem no bem, que se omitem no bem, de fazer o bem. Amém, Fiat.